Hello, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um BrilhaCast número 15. Aqui é onde a gente compartilha táticas e estratégias para você lotar a sua agenda de cleaner nos Estados Unidos. O tema de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que vocês pedem muito, que vai ser como lidar, como manter e como procurar helpers, como ter essa proximidade do helper e entender como fazer a melhor contratação, né, Thelma? Não sei como se diz, mas como escolher um bom helper e mantê-lo por um bom tempo, né? Meu nome é Fernando, a gente está com a dona do podcast, a Thelma, aqui. E para começar o podcast, eu já queria fazer uma pergunta. Thelma, por que você acha necessário. Vamos começar bem pelo começo mesmo. Por que você acha que uma dona de um schedule ela tem que ter helper? Por que é necessário num negócio de limpeza um helper? É necessário? Hello, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai entrar nesse assunto, como o Fernando falou, de helper. O helper, ele é tão necessário como o cliente, né? Vamos explicar por quê. É possível você trabalhar sozinha? Sim. Você consegue ter um rendimento muito bom trabalhando sozinha. Mas, em certo momento, acaba que as casas aparecem, se você faz um bom trabalho, acaba que a demanda por cliente, né, começa a chegar muito cliente e você sozinha não consegue lidar. Então, chega um momento que você vai lotar sua agenda, vamos colocar até duas ou até três, eu chegava a fazer até três, por exemplo, apartamentos pequenos por dia, mas geralmente, né, dependendo do lugar, do estado, as casas são grandes, então só dá para fazer uma ou duas casas. E vai chegar nesse limite, e aí o que você vai precisar? De um helper, né? Pode ser tanto de limpeza regular, ou, por exemplo, você tem uma limpeza regular e tem um deep cleaning ou um move out no final do dia. Se você fizer tudo isso sozinha, você vai ficar morta e não vai valer, não vai, na verdade, vai compensar se você contratar alguém para te ajudar. Porque o lucro ali no Deep Clean ou no Vimo Vault é grande. Então, você te retirar, por exemplo, de 300, 400 dólares e pagar um helper, que é né, pela casa, 100 dólares, vai ser muito mais vantajoso do que você ficar horas e horas ali, né, às vezes atrasando o cliente que quer ver logo o serviço pronto e você receber 100 dólares a mais. Então, essa é a grande vantagem de ter o helper, é o tempo, o custo-benefício de ter uma pessoa te ajudando, tanto no tempo, como no dinheiro, como no esforço também. Ah, legal, bacana. Dá um suporte para você, né? Para você conseguir crescer. Acho que essa que é a importância de ter um helper, né? No Instagram, muita gente chega para a gente e fala: Ah, onde já se viu um helper ganhar X, aqui no estado que eu tô, a gente ganha Y, isso nunca vai acontecer. A gente ganha 25 dólares. Você pagava bem seus helpers? Como que você cuidava deles? A gente precisa ter em mente que cada estado vai gerar um tipo de pagamento, né? Um valor que vai ser pago para o helper. O trabalho de limpeza, ele é pesado, né? Todo mundo sabe, ele é muito braçal, ele é cansativo. Então, na minha opinião, você tem que pagar proporcional ao que você ganha. Na minha opinião. Eu, por exemplo, enquanto estava todo mundo pagando ali 30 dólares por casa, eu pagava 35 oficialmente, eu falava que eu ia pagar 35, mas no final do dia eu sempre arredondava para mais, que dava geralmente 40 dólares por casa, que às vezes acabava a casa ficando quase elas por elas, porque eu também estava na limpeza. Mas em outra casa eu compensava, eu já ganhava um pouco mais e o helper já ganhava mais proporcional ao trabalho dele. Mas no final do dia, a empresa, no caso a minha empresa, tinha o lucro, eu me pagava como uma funcionária e ainda pagava bem o helper. Entendeu? Então, cada estado vai ter sua forma de pagamento. Inclusive, a comunidade brasileira desse estado tem grande responsabilidade de como esse helper vai ser pago. Parece que cria uma tradição. Se todo mundo paga 30, eu vou pagar 30.
ou se todo mundo paga 20, vai todo mundo pagar 20. E não tem, às vezes, o parar e pensar, não, eu posso pagar mais US$ 150 por dia. Ou não, realmente US$ 120 é o que eu posso pagar para a empresa pagar seus custos, para eu também, como estou trabalhando, receber, e o helper receber. Então, vai depender muito dessa comunidade brasileira, o que ela estipula ali para o helper. Então, você que é dona de schedule, que está tentando montar a sua carteira de cliente, pense nisso, você não tem que seguir o que o resto da comunidade ali está seguindo, mas você tem que ser coerente com os custos que você está tendo e com o lucro também. Eu não acho justo, às vezes, você tira US$ 600 por mês, tem muitos casos por dia que eu tirava 600, 700, até US$ 800 por dia e pagar US$ 100 para um helper. 120, entendeu? Não é racional. Não é porque está todo mundo fazendo isso que você vai fazer também. E aí, o que está acontecendo atualmente? A gente está gravando esse podcast em fevereiro de 2021, né, gente? Em plena pandemia. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Tem pouca gente chegando, né? Pouco brasileiro chegando, ou seja, os helpers que já existem, eles estão tendo a opção de trabalhar com delivery, que é entregas, ou trabalhar com limpeza mesmo. Esses helpers, eles estão deixando muitas vezes de ir para trabalhar com alguém para trabalhar por conta própria, às vezes numa entrega que ele ganha mais ou menos a mesma coisa e o esforço é bem menor. Então, se ele não vir vantagem em limpar, ele vai procurar outra coisa, porque todo mundo é assim. Tem gente que fala, mas o helper, eles não se esforçam. Mas senão eu perco o meu lucro todo. Cara, cada um vai procurar o que é melhor para si. Então, não adianta você ficar reclamando que não tem helper, que o helper quer ganhar muito, que o helper... Sim, vai ter gente que é surreal, que vai querer ganhar a mesma coisa que o dono de schedule, que pagou isso, que passou por todo o processo. Isso também não vai acontecer. Se você é helper, põe isso na cabeça. Que quem passou por todo o processo merece, né, vamos colocar aqui, merece receber por isso. Agora, também não precisa chegar e fazer uma conta que não existe só para pagar o que aquela comunidade de brasileiros está pagando. Entendeu? Então, a gente precisa ser racional e parar para pensar qual o intuito disso. Isso é valorizar aquela pessoa que vai te ajudar bastante a crescer profissionalmente. O helper é tão necessário, muitas vezes, quanto o cliente. O cliente é quem vai te pagar, mas o helper é quem vai te ajudar a conseguir mais clientes. Então, é uma via de mão dupla, né? Você precisa também do helper. E o helper, claro, precisa também do dono de schedule, que muitas vezes passa por muito sufoco para pagar ele. Entendeu? Ali tentando correr atrás de cliente para botar naquele dia e o helper não ficar só com uma, duas casas ganhando menos. Então, às vezes, o dono de schedule corre muito atrás para não deixar o helper na mão e não perder, às vezes, uma mão de obra boa, né, que ele sabe que realmente trabalha bem, mas muitas vezes ele não consegue suprir essa necessidade do helper, né, e acaba fazendo das tripas coração para que funcione. Sim, é muito verdade isso, tanto que eu e você estava comentando antes de começar o podcast, que a gente está fazendo as duas plataformas, né? O American Digital Help e o aplicativo de schedule. E às vezes a gente estava falando sobre os programadores que às vezes não querem crescer, que eles simplesmente podem ganhar mais dinheiro tendo seus próprios projetos, mas tem alguns que simplesmente querem ficar na empresa e querem continuar ganhando como empregados. Se eles recebem mal e não estão satisfeitos, o que acontece? Vão embora. Se eu não me engano, é a mesma coisa com helper, né? Se ela ganha bem e ela faz a função Sim. dela ali, ela é reconhecida, ela tem uns incentivos para ela continuar, muitas vezes ela não quer sair de lá, ela quer continuar, né? Nem todo mundo tem a cabeça de empreendedor, empreendedora, nem todo mundo quer ter a dor de cabeça de receber reclamação de cliente, de ficar respondendo o cliente à noite. Tem gente que quer curtir a vida.
E isso vocês têm que entender que não vai acabar helper. É como você achar que fosse acabar funcionários no mundo. Não acaba, entendeu? Tem gente que vai se destacar ali e vai falar, não, eu quero uma empresa. E tem gente que vai falar assim, não, eu realmente gosto de eu ganhar bem, lógico, fazer meu trabalho corretamente, ganhar bem, sustentar minha família e pronto, final de semana eu quero curtir. Entendeu? Então não é vergonha isso, não tem problema nenhum nisso, desde que você aceite essa condição. Olha, eu trabalho de segunda a sexta, de 8 às 6, de 8 às 7, que seja, mas final de semana é meu, entendeu? Então tem gente que já está decretado que não quer esse tipo de vida de empreendedor, que fica respondendo mensagem o tempo todo, que tem problema para resolver. Então, esse tipo de gente, de pessoas, são necessárias. E realmente tá tudo bem ter esse tipo, né, de mentalidade. Às vezes você não quer, é uma decisão sua, entendeu? Então, às vezes o dono de schedule chega até para mim lá no Instagram e fala assim: teu problema é falar mal de dona de schedule, teu problema é defender helper. Não, nem um pouco. Se fosse isso, estaria sendo hipócrita, porque eu estou ensinando a ter sua carteira de clientes. E como é que eu vou ensinar a ter a carteira de clientes se eu estou falando mal daquela pessoa que vai ter a carteira de clientes? Né? Ou daquela pessoa que está ajudando você a crescer e ter a carteira de clientes. Não faz sentido. Entendeu? O que eu quero passar é que é uma via de mão dupla. Se você precisa crescer, né, com o helper, com a ajuda de alguém, você tem que tratar essa pessoa muito bem e não pagar o que alguém disse que se paga, entendeu? Que é o que acontece muitas vezes. Vou pagar US$ 25, dependendo do estado, né? Vou pagar US$ 30, 35. Quem te disse isso? Você parou para fazer as contas da sua empresa e viu o quanto dava para chegar? Entendeu? O quanto, tirando os custos, tirando o lucro, né? Lógico que a empresa tem que ter lucro, senão não faria sentido. Tirando a sua parte que você trabalha, você parou para pensar quanto dá para pagar para esse helper? Ou você só está fazendo no automático que todo mundo paga e pronto? Né? Você já parou para pensar numa porcentagem, como na empresa, né? Eu trabalhei em consultoria por muitos anos e todo mundo no final do ano, né? O funcionário no final do ano, além do salário, além do 13º, tem o PL, a PLR, que é a participação no lucro de rendimentos da empresa. Ou seja, se a empresa lucrou, vamos dizer, 10 bilhões por ano, ela vai dividir esse lucro para os funcionários, que é uma forma de incentivar você no próximo ano a trabalhar mais, entendeu? Trabalhar com mais eficácia, com mais vontade, porque você sabe que aquele seu esforço ali diário vai servir para a empresa crescer mais e retornar para você no final do ano. E às vezes chegava um retorno, por exemplo, de R$ 10.000 no final do ano. Caramba. Dependendo do cargo, era muito mais. E a gente ganhava 100, 150 mil. Então, esse tipo de incentivo é preciso ser pensado hoje na comunidade brasileira para não se perder helper. Tem gente que adora limpar, mas não quer limpar como helper porque sabe que é explorado, sabe que ganha pouco, sabe que em uma faxina ela paga um dia de trabalho, entendeu? O helper não é bobo, o helper sabe quanto custa uma faxina. Então, é preciso que seja tudo um pouco mais claro, né? Um pouco mais justo, para que este helper, que é o funcionário da nossa empresa, por mais que não tenha nenhum contrato, muitas vezes não tem nenhum contrato, mas ele é a pessoa que está ali simbolizando a sua empresa. Muitas vezes, se a dona de schedule não vai na equipe, ele está ali dando a cara dele como a sua empresa. Então, você não pode tratar aquela pessoa mal, não pode pagar aquela pessoa mal, senão ela vai, né, trabalhar de uma maneira bem porca, né, vamos dizer assim, e aquilo vai ser a imagem da sua empresa. E você não quer isso. Então, às vezes, até tem gente que só pensa no lucro, né, e não pensa no desenvolvimento a longo prazo.
até isso faz parte, né, de uma ideia empreendedora, da mente empreendedora. É você incentivar, é você motivar as pessoas que trabalham com você para seguir adiante, para realmente vestir a camisa. Nossa, eu trabalho na Sparkling Cleaning, a dona de schedule, a dona da empresa, nos paga muito bem e pergunta como a gente está e se precisa de ajuda, né? Meu filho ficou doente, ela disse que ia fazer a troca. É respeitar aquela pessoa que está ali, né? Trabalhando com você, dando sangue com você também, a te ajudar a subir, ela só vai te ajudar a subir, entendeu? Talvez ela não queira ser empreendedora como você, mas ela gosta de ser seu braço direito, ela gosta de liderar, né, às vezes uma equipe de help, ou ela gosta de tomar a frente ali com o cliente, mas ela não quer ter aquela dor de cabeça toda que você tem. Então, você precisa remunerar, né? Você precisa reconhecer isso na sua empresa, né? O helper, ele é como se fosse um braço da sua empresa. Exato. Falou bem. Uma vez eu estava vendo uma pirâmide, eu não lembro em qual revista, era uma pirâmide que, assim, com o tempo, como que eram tratados, né, de antigamente para cá. O patrão sempre estava em cima, com o nível de importância de tratamento, sempre trata bem. Aí embaixo, os funcionários, e embaixo, na verdade, os clientes e embaixo os funcionários. Só que o que acontece? Quando tratava mal os funcionários tratavam mal os clientes. Aí que eles pegaram, eles inverteram essa pirâmide e começou a dar tratamento melhor para os funcionários. O que aconteceu? Os funcionários cuidavam melhor dos clientes e os clientes permaneciam por mais tempo, sem falar que esses funcionários tinham medo de sair da empresa. Porque falavam, me dá benefício bom, eu gosto de trabalhar aqui, eu me sinto satisfeito. Se eu for mandado embora, os outros, que são os outros brasileiros, eles não fazem isso. Eles vão me pagar pouco e vão me dar muito trabalho para fazer, que é um outro ponto que eu não sei se você fazia. Você costumava, por exemplo, deixar todo o trabalho pesado para helper e você só ficava no leve? Ou você dividia meio a meio? Não, não, esse era até uma coisa que eu precisava rever às vezes, porque a parte administrativa também dá muito trabalho. Então, apesar de não ser braçal, ela ocupa muito tempo. Então, às vezes, você precisa realmente abdicar um pouco do braçal para você ter tempo para fazer o restante. Mas eu tentava ao máximo não deixar esse vácuo, né, na parte braçal, porque eu realmente gostava de mostrar para o helper que eu estava ali igual a ele, que eu estava ali fazendo na mesma força de vontade dele, estava ali com dor, estava ali cansada, mas eu ia junto com ela, né, geralmente era mulher, e eu ia junto com ela até o final. Então, aquilo dali eu me sentia mais próxima a ela fazendo, entendeu? Mas não tem problema se um dono de schedule quiser, né, e puder se afastar um pouco do braçal. Isso faz parte. No começo, eu não recomendo. No começo, realmente, você precisa entender todos os problemas ali do helper, você precisa entender todos os seus clientes, você precisa conhecê-los a fundo para ter aquela conversa, por mais que seja durante a limpeza ali, mas no começo eu recomendo todas as donas de schedule participar da limpeza. Mas depois, com o tempo, é natural que você vá se afastando um pouco com o crescimento, né, do seu schedule, porque senão você não dá conta. Então, o helper ele não pode culpar a dona de schedule e falar assim, ela fica só lá no bem bom, respondendo mensagem, falando no telefone. Não, não é assim. Ninguém vê quando essa pessoa está à noite lá respondendo mensagem, ninguém vê quando essa pessoa, domingo, está lá comprando produto, está lá respondendo cliente, está lá montando o schedule da semana. Então, não julgue, né, o livro pela capa. Você precisa entender que ela trabalha muitas vezes em horários diferentes de você, entendeu? Pode não ser tão braçal, mas é trabalho. É trabalho. Ela escolheu esse tipo né, de estilo de trabalho. Você precisa respeitar. Você não se compare com o outro. Veja o que você está sendo feito. Agora também, uma dona de schedule contratar um helper, chamar um helper e deixar o helper fazer a casa toda e ficar no telefone, aí não. Ela tem que decidir, né? Ou ela vai fazer a parte dela
e com algumas pausas para fazer a parte administrativa, ou ela vai contratar 2 helpers e ela vai conseguir ali dar um auxílio, mas ficar mais na parte administrativa. Mas deixar o helper lá sozinho, fazendo o trabalho todo, e ela no telefone, seja lá ou resolvendo, conversando, não importa. Isso também não funciona bem, porque o helper sabe que você não está ajudando e o helper está ali limpando a casa toda a troco de quê? A troco de nada, a troco de $30, $25. Então, isso é muito injusto, né? A gente tem que ver os dois lados. Eu fui helper por muito pouco tempo, mas eu fui ajudante, eu trabalhava normal, e quando eu era dona de schedule, eu também trabalhava no mesmo passo, né? Eu Pique, né? trabalhava na mesma velocidade, no mesmo pique, e eu posso dizer que essas injustiças, né, e essas visões distorcidas acontecem muito, tanto de um lado para o outro, quanto, né, do helper para a dona de schedule, como a dona de schedule também para o helper. Né? Essa questão também de falar, o helper preguiçoso, porque não tem incentivo, gente, não tem incentivo. Ó, a gente estava falando da participação do lucro que muitas empresas pagam para o funcionário no final do ano. E eu vou dar um exemplo de empresas americanas, né? Starbucks, Apple, Google. As pessoas se matam para trabalhar nessas empresas. Amazon, elas se matam para trabalhar nessas empresas nos Estados Unidos. Por quê? Eles recebem treinamento, eles recebem um salário justo, eles recebem a participação do lucro da empresa, eles recebem vários benefícios, tá? Eles recebem um reconhecimento da empresa. Muitos ajudam a empresa ajuda no pagamento de faculdade, entendeu? Em plano de saúde. Então, isso gera um tipo de funcionário diferente. O funcionário ele está ali motivado a trabalhar naquelas empresas, e não pense que eles trabalham pouco, não. Trabalham muito. A grande maioria leva o computador para casa ou trabalha ali depois do horário, vai para trás do balcão, se for na Starbucks, por exemplo, vai para trás do balcão e começa a limpar ali, né? Nas empresas grandes, Google, Amazon, leva o computador, leva o celular e trabalha até a hora de dormir. E mesmo assim, nenhum quer sair dessas empresas, porque eles têm ali um reconhecimento, né? Por mais que o trabalho seja mínimo, pode ser administrativo, mas eles ali têm o reconhecimento da empresa que eles estão fazendo um bom trabalho, e em troca disso, eu vou te fornecer um ambiente legal de trabalho, um salário digno, né? Recompensas financeiras. Então, tudo isso ali vai incentivando, motivando o funcionário. Não adianta você querer que ele desperte isso de um dia, né, de uma hora para outra, você pagando $20 por casa, porque não existe essa possibilidade, entendeu? Ninguém tem essa, essa sementinha dentro de si para falar assim, não, eu estou ganhando muito pouco, mas daqui a 6 meses com essa pessoa, com certeza, ninguém tem isso. Você precisa ir ali, entendeu? Incentivando. E eu sei que no começo é difícil, no começo você vai sentir, porque você não tem para dar e vai precisar do helper, mas você precisa de alguma forma cativar essa pessoa para entender que né, pode estar no começo, mas que ela pode ter ali uma participação, uma porcentagem maior no seu lucro, e não só ganhar ali por, por casa, né? Muitas vezes a hora nem compensa o tanto que trabalha, porque a empresa americana por exemplo, de limpeza paga por hora. A comunidade brasileira, muitas vezes, paga por casa. Então, às vezes, a casa é tão grande que não compensa pagar por casa. Ganha quase a mesma coisa de que trabalhar numa empresa americana. Então, é muito injusto, é muito injusto. Por mais que muitos brasileiros não paguem as taxas, né, que é como se fosse um imposto de renda, é, tem muita gente que fala assim, eles não pagam as taxas, então eles ganham bem. Não, gente. Se essas pessoas tiverem qualquer problema de saúde, qualquer problema da família, é tirar do bolso, não tem com quem contar. Então tem que ver esse lado também.
estão totalmente desamparadas, nem o governo né, vai ajudar, e também não tem nenhum familiar, muitas vezes não tem nenhum familiar ali para amparar. Então, às vezes US$ 120 sem o desconto, mas que em uma hora pode sair muito caro com uma conta de hospital, com um carro quebrado, com alguma coisa, né, que seja de um valor maior. E aí? Quem paga a taxa, né, nos Estados Unidos tem o direito a algum retorno, tem direito a usar algumas coisas a mais. E essas pessoas não. Então, elas sim merecem ganhar equivalente por não ter muito desses amparos. Sim. E aí você pergunta, quem está com um pai, um filho no hospital, quem que trabalha bem sabendo disso, né? Sabendo que ainda vai ganhar mal e ainda vai ter dificuldade para pagar. Ninguém trabalha. Eu não trabalharia, por exemplo. Eu não conseguiria ter Como paz. eu na época estava pensando em criar um schedule só comercial, mas eu estava com meu pai no hospital tratando um câncer, e aí eu falei, eu não tenho cabeça para construir uma outra empresa aqui, comercial, e ficar com menos tempo ainda para pensar nisso, né? Para ajudar de alguma forma. Então, eu resolvi não fazer essa etapa. E eu não tinha ninguém para me amparar, né? Não tinha, como a empresa era eu praticamente, então não tinha ninguém para me amparar. E se eu fosse help e sentisse esse amparo por parte da dona de schedule, né? Seria muito mais fácil. Imagina, olha, eu vou precisar de 2 dias para resolver os problemas, ou de um dia, semana que vem, lógico, com antecedência, se for uma emergência não tem como, mas esse tipo de comunicação direta com dono de schedule e com helper é muito necessária. Não pode ter essa rivalidade entre um e outro. Quem fala que helper é ruim ou helper bom não existe, está ali se contradizendo, porque todo dono de schedule vai precisar do helper. Uma hora ou outra vai precisar do helper. Ou você sei lá, quebrou a perna, precisa da ajuda, você vai precisar do helper. E o helper também não pode falar mal da dona de schedule. O que precisa haver essa comunicação melhor, esse senso de justiça, de bom senso. Poxa, o helper falando mal de quem paga ele, quem paga as contas dele, também está errado. É a mesma coisa da dona de schedule começar a falar mal de todos os clientes, entendeu? Não tá uma coisa, não tá um fluxo legal, não tá um fluxo legal de trabalho. Então você precisa respeitar, né, tanto o helper como o helper precisa respeitar a dona de schedule e gerar um fluxo muito, muito legal de trabalho, né? O cliente percebe, quando a equipe é unida, o cliente percebe e isso reflete na empresa em geral. Poxa, os funcionários, quando vêm, porque o americano não fala helper, os funcionários, quando vêm aqui, poxa, eles estão sempre felizes, fazem o trabalho direitinho, eu peço para refazer, eles não tem problema nenhum, estão sempre muito solícitos. O cliente percebe. Agora, quando o helper, como já aconteceu comigo, tá, gente, entra de cara feia na casa, o cliente é o primeiro a perceber. Primeiro a perceber. Eles perguntam, tá tudo bem? Eu falo, não, tá tudo bem. E a helper lá com cara fechada, entendeu? Então, precisa desse fluxo muito positivo de trabalho para não refletir no seu cliente e, consequentemente, na sua empresa. Faz sentido, faz muito sentido tudo isso. E E é puxa, claro que isso que eu estou falando tudo é uma teoria, né? Muita gente deve estar ouvindo falando assim, na teoria é fácil, quero ver encarar helper de cara feia, quero ver encarar helper que está ganhando, que está reclamando que está ganhando pouco, quero ver aguentar helper que reclama que está trabalhando muito. Então senta com ela e conversa. O que você acha? Quanto que você acha que deveria ganhar? por quê? Aí a helper vai, ei, por quê? Você acha que a gente na empresa ganha quanto? Faz esse tipo de pergunta para você entender onde está a insatisfação dela. Para você tentar, se ela, entendeu? A helper chegar e falar assim: não, eu acho que eu trabalho muito mais que a senhora e ganho muito menos. Aí você chega e fala: tá, mas calma aí. Quando eu chego em casa, eu respondo o cliente até as 8 da noite. Ou domingo, quando está todo mundo descansando, eu estou indo comprar produto.
entendeu? Para entender um pouco o lado da outra, né? O lado do outro. Ou helper, nossa, você trabalha muito, realmente, eu vou ver se eu chamo outra pessoa, ou eu vou tentar responder as mensagens depois do horário ou nos intervalos para te ajudar um pouco mais, entendeu? Com essa conversa, já fica muito mais claro de um lado e de outro como o que deve se melhorar, entendeu? Sim, entendi. E Não como... é fácil, não Sim, é fácil, qualquer tipo de relação, né, interpessoal é complicada, mas a comunicação sempre vai ser a solução para muitos desses problemas. sim. E como que você fazia com a Helper, que ela, mesmo com você sentando, conversando, ela continuava reclamando, deixando um ambiente meio fechado, sabe? Chegar com a cara fechada para o cliente, que fosse uma Helper que a natureza dela fosse reclamona mesmo, sabe? Aquele tipo de pessoa mais negativa. Não sei se aconteceu contigo. O que que você Olha, eu fazia? sempre dei muita sorte com helper. Sempre dei muita sorte com helper. Eu tinha amigas que davam helper e sempre que eu chamava estavam disponíveis, né? Mas eu sempre paguei um preço justo. Vou dar o que é um preço justo. Por exemplo, eu fazia um move out, né? Uma limpeza de mudança de US$ 300. Eu pagava 100, Meu entendeu? Deus. Eu arredondava, pagava 100. Porque eu estava ali já no lucro, já estava na fase do lucro, já estava, eu trabalhava junto com ela, né? Então, vamos dizer que eu ganhava o 100 do funcionário e o 100 da empresa. Então, não teria por que pagar US$ 50 a ela. Seria uma coisa muito justa, às vezes 3 horas de trabalho é muito cansativo. E 3 horas que eu falo assim, 3 horas se esfregando, 3 horas aspirando, são 3 horas suadas, não é 3 horas no computador, entendeu? Então, eu tentava ao máximo reconhecer quando eu podia, quando eu podia. Lógico que tinha os move-outs que eram mais baratos, que não tinha como eu fazer essa graça, mas eu sempre, né, dava um pouco acima do mercado e sem fugir tanto do meu lucro, entendeu? Ou muitas vezes a helper falava, olha, hoje eu vou ter que sair mais cedo. Eu falei, não tem problema, né? Porque tem gente que busca o filho 3 horas, 3h30. Então eu falava, não tem problema, a gente começa mais cedo e 3 horas estou te deixando em casa. Então a gente, né, ajustava um pouco o schedule para atender esse pedido. Entendeu? Então era tudo a comunicação. Eu tive muita sorte com o Helper, entendeu? Nunca teve alguns cancelamentos, mas foram bem poucos. Mas quando eu acertei mesmo o tipo de pessoa que trabalharia comigo, aí já ficou mais fácil, já não houve cancelamentos. Mas até você acertar, se você ficar modificando muito, se você tratar o helper mal, se você pagar pouco, ele vai para outro. Ele vai para outro, porque é assim. Se você está numa empresa e ela te paga mal, você vai procurar outra. Não é assim? Sim, isso é É assim. verdade. E como que você identificava o tipo de helper que dava certo para você? Você fazia a pergunta, você trabalhava junto com ele por uma semana, como se fosse uma empresa assim que contrata um novo funcionário. Como que você achava esses helpers e contratava o que melhor dava certo para você? Contratava assim, Por chamava para ver. exemplo, por exemplo, tem helper que já vai falando que ele não pode trabalhar segunda, quarta e sexta, porque já tem outro tipo, né? Já tem sua própria casa, suas próprias casas, ou tem outra empresa que trabalha. Então, esse tipo de helper já ficava meio. ah, já era mais trabalhoso para mim, porque eu sabia que se eu precisasse na sexta-feira, por exemplo, que é um dia pesado, eu não ia poder contar com ela. Então, já não era o perfil ideal, mas ainda não estava excluída, não. Poderia, né, estar sempre ali no contato. Ou, por exemplo, algum helper que muitas vezes tinha que terminar todos os dias, 3 horas da tarde, por causa do filho. Também era uma coisa difícil, porque às vezes tem casa que você tem que ir até 4, 5 horas. Ou se eu tivesse no dia, por exemplo, um deep cleaning ou uma limpeza de mudança, que demora mais, poderia não dar tempo. Então, também era mais complicado. Quando tem um marido que possa ficar com a criança quando chega, ou tem essa alternância, né, de dias, aí é mais fácil. Mas se ela precisa todos os dias
sair às 2h30, 3 horas, limita o schedule. Então, é um pouco ruim. Ou tinha helper que, por exemplo, gostava de trabalhar final de semana. Então, eu tinha esse tipo de contato também, para trabalhar final de semana, como eu sempre trabalhei. Então, final de semana, oi, você está disponível? Tô sim, tô precisando. Porque o final de semana é como se fosse um extra. Ou se você deixou de trabalhar algum dia da semana, nos Estados Unidos você pega e compensa no final de semana. Então, é difícil ter um helper só que pegue todo o seu schedule. Mas muitas vezes, se você der a sorte de achar um que realmente se encaixa ali no seu perfil, você coloca ele durante a semana e se ele precisar, né, faltar ou se precisar compensar algum horário, você precisa ter esse outro também, né, para se ajustar. Entendi. Poxa, que legal. E a gente fez um podcast sobre a diferença, qual que era melhor, né? Se você tinha um sócio ou um helper. Você acha que essa diferença, só para a gente explicar, né, que nesse podcast, o helper, vai ter muita diferença de um sócio? No caso, a gente falou bastante sobre sociedade lá. Aqui, qual que é o benefício do helper? Qual que você dava, entendeu? Olha, a grande diferença entre o helper e o sócio é que o helper, muitas vezes, ele não quer ser o sócio. Na verdade, ele quer o lucro, mas ele não quer ser o sócio, entendeu? Não quer dividir os problemas, não quer dividir os atrasos de vida, não quer dividir as coisas ruins, só quer dividir a coisa boa. Então, isso não é ser sócio. Ser sócio é quando falar assim, não, eu vou entrar de cabeça com você, vamos conquistar esses clientes aqui do zero e tal. Agora, quando você já está com o schedule pronto, e a pessoa quer entrar para ganhar lucro, aí não é sócio. Aí você precisa de um helper, mas que você pode pagar uma porcentagem ali de performance no final da semana, né? Ou por ela se dedicar mais, você pode dar aquele valor no final do mês. Então, tem essa diferença, né? O sócio já tem a mentalidade de empreender com você, né? De ir ali resolver os problemas com você, de crescer junto com você, e tem um helper que ele, na verdade, ele vai dividir o trabalho braçal com você e você pode recompensá-lo com isso. Mas tem essa diferença. Entendi, bacana. E, e uma outra pergunta aqui que a gente também recebeu, que eu peguei para trazer para a entrevista, se você estivesse começando hoje, e você estivesse saindo de helper, você não quer ser mais helper, e você começasse a ter suas primeiras casas, qual que é o ponto para começar a pensar em ter uma helper? Quando que eu posso chamar uma helper para me ajudar? Quando eu já tiver um número X de casas? Quando eu estiver percebendo que o trabalho está pegando mais? Como que você sabia esse momento? Olha, não só isso, não é número não é somente pelo número X de casas. O que acontece? Quando você está montando o schedule, muitas vezes os clientes querem o mesmo dia. Por exemplo, a minha sexta-feira era lotada e a minha segunda era fraca. Então, muitas vezes eu tinha que ter um helper na sexta, senão eu não ia dar conta. Entendeu? Independente do número de casas que eu tivesse. Eu poderia ter 10 casas no meu schedule, né, separadinhas, mas na sexta-feira eu ia ter 3 casas, então eu precisaria desse helper para dar tempo de atender os três clientes, entendeu? Ou, Sim, por exemplo, você tem sua casa recorrente de manhã, mas à tarde você tem um move-out, então vale a pena você contratar um helper para trabalhar ali durante o dia com você, entendeu? Ou entendi. muitas vezes você tem uma casa num dia, o helper não vai, porque você não vai dar o lucro todo para essa pessoa. Então é melhor você ir sozinha. Então o que as pessoas fazem geralmente, né? Ah, eu tenho pouca casa, então eu vou começar a jogar as casas todas no mesmo dia para eu conseguir chamar um helper e valer a pena, Uhum, porque dificilmente vai valer a pena se eu dividir. Nenhum cliente vai querer. Tem cliente que não liga, que é na quarta, que é na quinta, tudo faz, mas tem cliente que é mais chato, que fala assim: não, eu quero só na terça, porque terça meus filhos estão fora, então não sei o quê. Eu quero só na quinta, porque quinta eu tenho aula de não sei o quê. Então, eles colocavam essas imposições e você muitas vezes não tem como modificar ali no seu schedule. Então, você tenta jogar os que são mais flexíveis no dia daquele cliente mais chato,
para você conseguir contratar um helper e valer a pena. O dia não ficar nem fraco para ele e também não ficar no prejuízo para você. Ah, que legal. Então você já fazia todo um esquema para poder agendar, deixar tudo agrupadinho ali, para você só Isso. vir e contratar o helper para aquele dia específico. Exatamente, exatamente. Tanto que até você ter um schedule cheio, você fica com a terça vazia, ou com a quinta vazia, entendeu? Ou com a segunda, mas aí você vai enchendo mais um dia, vai enchendo o outro, até você conseguir mais clientes flexíveis que consigam se encaixar nos outros dias, né? E aí aos poucos vai tudo se encaixando, né? Você vai mudando de um para outro, de um para outro, até você ficar com um schedule pelo menos homogêneo, né? Sim. E você deixava, por exemplo, um dia para pegar aquelas limpezas mais diferentes, por exemplo, um deep cleaning, que você ia levar a helper, deixava tudo em um dia só para poder levar ela também é o mesmo esquema ou não? Como paga mais é diferente? Não, não. É sempre bom você não forçar muito no dia, né? Deixar um dia com 5 casos e outro com 2. Mas, de qualquer forma, quando fosse deep cleaning, assim, ou limpeza de mudança, que são limpezas mais detalhadas, pesadas. Então, é bom você ir com helper, porque sozinha realmente é muito cansativo. Então, você coloca num dia um pouco mais leve de limpezas recorrentes e joga esse deep cleaning. E, de preferência, pessoal, no final do dia. Porque um deep cleaning ou uma limpeza de mudança, você não sabe quanto tempo exato vai demorar. Eu mesmo já me enganei várias vezes. Achei que fosse demorar 2 horas e meia, demorei 4. Então, se eu tivesse cliente depois disso, eu ia ter que ligar, remarcar ou avisar que ia demorar. Então, era mais um trabalho. Então, quando você tiver um deep cleaning, primeira limpeza que você não conhece a casa, ou uma limpeza de mudança, deixa para o final do dia, que vale mais a pena do que você depois ter que ficar remarcando com cliente recorrente. Então, eu queria fazer um catadão para saber de você algumas dicas práticas que você fazia para motivar suas helpers. Você falou que chegava a pagar mais, dava algumas gratificações. O que você fazia ali para deixar elas engajadas com a sua equipe, querendo trabalhar contigo? Alguma coisa para dono de schedule que está assistindo a gente hoje, ou para uma helper que vai ser uma futura dona de schedule, já implementar na empresa dela, já começando certo, sabe? Isso é bem legal. Além, como eu disse, de pagar um pouco a mais, né, que é como se fosse uma, um adicional de performance, eu sempre, quando o cliente, por exemplo, elogiava, eu printava a tela do celular, da mensagem e encaminhava para a helper. Falava assim, nossa, você fez um ótimo trabalho hoje. Que aquilo dali também incentivava ela a repetir o trabalho, né? Porque não era só o meu trabalho, era o dela também. Então, tinha esse tipo de coisa que eu fazia. Tinha também pagar almoço, né? Levar, se fosse uma limpeza que demorasse muito, um dia longo, levava para comer, né? Ou lembrava do aniversário, essas coisas. Perguntava, né? Porque quando você é helper e dona de schedule, vocês conversam muito durante o trajeto, né? No carro. E esse momento é muito importante para perguntar, não ficar falando só de coisas de limpeza, né? É igual, sei lá, um chefe chamar um funcionário para ir almoçar e só falar de trabalho, entendeu? Você tem que ali naquele momento perguntar da família, como é que tá, se está estudando inglês, se não está, como é que está a família no Brasil, essas coisas que vão te dando mais proximidade, né, com a helper. E vice-versa também, né? Às vezes a dona de schedule está com tanto problema, tá resolvendo tanta coisa, tem família, e às vezes está ali, né, querendo conversar e não consegue. Eu tinha algumas helpers que gostavam de ficar no celular o tempo todo, né, no Facebook e tal, enquanto estava nos intervalos das casas. E eu sempre comparo com o mundo corporativo, né? A mesma coisa de você entre um e-mail e outro, ou uma ligação e outra, você começar a mexer no Facebook. Você desconcentra um pouco da sua rotina ali da limpeza e você deixa de aproveitar, deixa de ali a, dar fazer aquela comunicação entre que vocês que flua o restante do dia, o restante da semana, o restante do trabalho. Então, você ficar no Facebook realmente não acrescenta em nada na relação de vocês.
né? Acaba distanciando. Eu quero ficar aqui no meu cantinho, você fica aí no seu resolvendo seus problemas. Quando a gente chegar na casa, eu saio limpo. Isso tudo, né? Faz com que distancie e torne ainda mais difícil a relação helper e dona de schedule. Sim, é legal também salientar que você falou, às vezes, as duas conversam no carro e a dona de schedule também tem seus problemas. E assim como a helper, eu não sei se é legal também ficar reclamando toda a vida, eu tô cansada de trabalhar, eu trabalhei muito, o cliente é chato demais, não sei. Acho que essa negatividade também passa um pouco para a helper, não passa? Exatamente. Eu não sei se muita gente, muitas pessoas, né, que hoje trabalham com faxina já trabalharam no Brasil com alguma outra coisa. E você imagina você chegar para o seu chefe no escritório, alguma coisa assim, e começar a reclamar da própria empresa dele, começar a reclamar do próprio tipo de trabalho, entendeu? É sacrificante tanto para a pessoa que está ouvindo, como fica uma sensação pesada na empresa toda, naquele dia todo, entendeu? Você reclamando que o cliente é chato, que não sei o quê, que vai acontecer, cliente chato tem, helper chata vai ter também, dona de schedule chata vai ter. Tentem sempre usar o bom senso, até na hora da conversa, sabe? Eu falo aqui, não, vou aumentar essa conversa aí, às vezes no carro, de uma casa para outra, para criar uma comunicação. Às vezes, as duas estão tão cansadas que realmente o silêncio pode fazer sentido, entendeu? O que é preciso é ter o bom senso. Né? Às vezes a dona de schedule precisa resolver alguma coisa no celular e tá a helper falando. Também não é legal. Então é preciso cada uma se conhecer um pouquinho para ter aquele bom senso e a comunicação ser eficiente também, né? Porque eu sei que às vezes você está um problema, por exemplo, na família do Brasil, e você está ali no Facebook vendo o casamento da sua irmã, o casamento da sua tia, e a dona de schedule para conversar. Então, é tudo assim, é o bom senso de você não ficar o dia inteiro, em todos os intervalos, no Facebook, e também não precisar ficar fazendo sala para a dona de schedule ou para o helper. Exatamente. E ainda nesse ponto, eu só queria voltar no que você falou, que é com relação a quanto você pagava mais. Como que você distinguia quanto você pagava mais para helper? Era sempre aqueles 30% que você falou, e você também disse que dava um bônusinho a mais para ela no fim da limpeza. Isso dependia do quanto ela desempenhava? Sim, com certeza. Eu não falava, não mencionava que eu ia dar esse bônus, não mencionava que eu ia pagar a mais. O que eu era acertada é que geralmente eu pagava 30 a 35 dólares por casa recorrente e deep clean de 50 a 60 dólares, tá? Mas ia depender muito da casa do deep clean, porque às vezes o deep clean não era tão caro assim, não dava para fazer milagre. Mas muitas vezes, né, o cliente, até uma coisa boa de se comentar, é que muita dona de schedule fica com a gorjeta da equipe. Fica, simplesmente pega a gorjeta, fica para ela, como se fosse da empresa, e não é. A gorjeta é para funcionários. Se você trabalhou, se a dona de schedule trabalhou, ótimo, pega também a sua parte. Não vai dar tudo para helper. Mas, se você não trabalhou, é dos funcionários. Quem estava lá na hora que merece ter aquela gorjeta pelo trabalho. Então, tem muita dona de schedule que pega essa gorjeta toda e esconde para ela. É a ganância. Então, você tem que sempre visar o longo prazo, sempre visar aquela pessoa que está ali dando sangue com você. Então, voltando à sua pergunta, eu verificava, né? Eu sabia, lógico, no dia anterior eu já sabia quanto o dia posterior ia dar de valor, né? E isso eu pagava a helper e dependendo do quanto desse de valor, eu dava um acréscimo. Poderia ser 50 dólares, 60 dólares, mas algo que realmente incentivasse ela a como se eu estivesse recompensando ela pelo trabalho do dia, né? Que é como se ela tivesse essa participação no lucro do dia ali na limpeza. Perfeito, legal. Então, acho que a gente já abordou bastante aqui sobre helper, como manter, controlar, contratar, achar bons helpers e como manter um ambiente saudável dentro da empresa. Você quer fazer algum resumo, quer adicionar alguma coisa, já faz os dois juntos logo, tá? Para não ter que pedir no final.
Não, na verdade eu queria reforçar a importância dessa não rixa entre helper e dona de schedule. Muitas pessoas acham que eu estou a favor de um, a favor de outro. Na verdade, não existe lados. Eu acho que um depende do outro e a gente precisa salientar aquela questão da comunidade brasileira de estipular um valor e todo mundo seguir aquilo ali como se fosse regra, como se fosse o certo, e você precisa analisar com coerência, com bom senso, o seu dia, o seu lucro, os seus clientes, e aí sim estipular o que você deve pagar para um funcionário a longo prazo, é um funcionário que vai ali vestir sua camisa e que está esperando por um reconhecimento da sua parte. Então, não existe rixa, a gente precisa pensar um pouquinho, né, como trabalhar com a cabeça e melhorar esse fluxo de trabalho, helper dando de schedule, cliente, helper dando de schedule, cliente, porque isso é muito lucrativo e muito recompensador para a empresa no geral, né? Da empresa no geral e no longo prazo. Sim, eu acho que a gente consegue fazer um podcast só sobre falando a posição que a dona de schedule tem dentro da empresa, né? Porque se uma dona de schedule ela tá irritada, tá brava, ela é mesquinha, ela é meio gananciosa, ela quer pegar suas gorjetas, a empresa não vai para frente, né? Então acho que a saúde mental e a maneira como Exatamente. ela lidera o schedule vai dizer se ela vai ter uma boa, vai desempenhar bem a empresa dela, né? Eu acho isso muito interessante, o Eu papel do lembro, líder. eu, eu lembro quando eu trabalhava em empresa, eu era a pessoa que mais pedia justiça, né? Pedia justiça, né? Tanto de salário, como de direitos, como de. Por exemplo, eu trabalhei em Salvador muito tempo e eu sentia que os funcionários de São Paulo tinham mais regalias. Então, por mais que eu não fosse de Salvador, e as pessoas de Salvador se sentiam um pouco mais diminuídas, elas não falavam. E eu batia de frente, não tinha o mínimo medo de perder emprego. E eu falava, não, vocês precisam da mesma regalias. Poderia ser um detalhe, poderia ser, por exemplo, o benefício de uma academia melhor, entendeu? Ou um plano de saúde melhor. E eu sempre batia ali na tecla, por que a gente São Paulo tem isso e a gente não? E aí eu era, né, quando eu pedia reunião, já me viam como uma pessoa que ia reclamar. Então, não poderia ser diferente como uma dona de schedule. Dona de schedule, gente, eu estou falando que foi o negócio que eu comecei. Então, eu não poderia ser diferente, né, como empreendedora, como a dona de um negócio, ser contra algo que eu sempre lutei, entendeu? Para ter aquele bom senso, aquele senso de justiça. Então, é mais ou menos isso, né? A gente tentar. Eu sei que é difícil, mas ao mesmo tempo a gente precisa, a todo momento, tentar ser o mais justo possível para também voltar para a gente, né? Exatamente. Bom, então eu acho que a gente chegou ao fim do nosso podcast. Eu acho que foi um podcast longo, mas teve muito conteúdo bom. Eu acho que deu para explorar bastante esse tema de helpers, contratação, manutenção de helpers e o papel que cada um tem que desempenhar dentro da empresa. Então, esse é o BrilhaCast número 15. Muito obrigado por assistir. Meu nome é Fernando Até, Oliveira. e é isso aí. Até mais, pessoal. É isso aí. Ah, e não se esqueçam, deixe um comentário aqui embaixo se estiverem no YouTube, um like e se estiver no Spotify, compartilha com algum amigo. Até mais. Exatamente. Tchau, tchau.